Oi gente, tudo bom? Se você é fã de terror slash, provavelmente você já assistiu a saga Pânico, que fez muito sucesso na década de 90, ganhou uma continuação também na década de 2000 e que agora está sendo gravado a quinta continuação, que deve ser lançada agora em janeiro de 2022. Uma coisa que talvez você não saiba é que os filmes, eles tinham diversos finais possíveis, muitos chegaram a ser gravados para despistar alguns spoilers, algumas informações que acabaram vazando durante a produção, tanto na filmagem quanto na pós-produção, e alguns inclusive tiveram um final alterado, não só pistas falsas foram dadas para gente público não descobrir o final, mas muita coisa de fato teve que ser mudada durante o andamento das gravações ou até mesmo depois na pós-produção, porque vazavam as informações. Então eu reuni aqui nesse vídeo alguns finais alternativos, finais diferentes, que foram idealizados para a franquia e acabaram nunca sendo exibidos. Muitos deles eu vou te dizer que seriam muito melhores do que o final realmente proposto na obra. Então aqui eu vou comentar bastante sobre a saga, sobre os finais, então obviamente vai ter spoilers, ou seja, vai ter revelações sobre a obra. Se você nunca assistiu aos filmes Pânico, eu aconselho que você vá assistir, depois volte aqui no canal e assista esse vídeo. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre os finais alternativos e finais diferentes da saga Pânico, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. No canal eu trago sempre vídeos sobre seriados, cinema, sobre literatura, sobre cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Clica também no botãozinho de sininho, porque nesse mês de agosto tem muito vídeo saindo, então para você não perder nada, ativa o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Também já me faz um favor e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, porque se você deixar para o final você vai esquecer e esse like me ajuda muito na divulgação tanto do canal quanto desse vídeo. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vai ser muito legal a gente trocar essa figurinha. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já sabia desses finais, se você já tinha ouvido falar, se você gostou ou não gostou, e se você, assim como eu, acredita que os outros finais que acabaram não indo ao ar, muitas vezes eram até melhores do que os que realmente foram escolhidos. A saga Pânico trouxe de volta o terror slash na década de 90, que era um gênero do terror que estava super desgastado, que teve seu auge na década de 80, mas depois de tantas franquias, tantas continuações, obras meia boca ali no caminho, estava desgastado, muita gente não acreditava mais no gênero, até que o Kevin Winderson, que na época era um roteirista estreante, depois ele continuou fazendo muito sucesso em várias outras obras, ele lançou, divulgou um roteiro falando sobre uma metalinguagem, um filme falando sobre histórias de terror, um filme tratando sobre um assassinato coletivo ali numa pequena cidade nos Estados Unidos, e aquilo dali abriu os olhos das produtoras. E aí quem abraçou a ideia foi o Wes Craven, que é o diretor de cinema super famoso, especialmente pelas obras de terror, como por exemplo A Hora do Pesadelo, os filmes do Fred Krueger, que são de responsabilidade dele. Ele adorou a ideia e acabou abraçando e dirigiu vários outros filmes depois disso. Ele infelizmente faleceu, então ele não vai dirigir o último filme da franquia, que é o Pânico 5, que já terminou de ser gravado agora no mês de julho, agora de 2021, e tá planejado para ser lançado em janeiro de 2022. Então eu já tô super na expectativa porque eu quero reencontrar os personagens todos de novo, porque vai ter de volta o elenco principal, que é a Neve Campbell, a Courtney Cox, David Arquette. Vai ter também uma outra personagem que estava presente no quarto filme, então é uma policial amiga ali do Dewey, que ela também vai voltar para esse quinto filme, mas fora isso, todo o resto do elenco vai ser um elenco novo, elenco jovem, e eu tô muito animada porque a minha previsão é que tudo seja muito melhor, A gente sempre espera que os próximos filmes superem os anteriores. E eu acho que Pânico, ele deu uma melhoradinha no quarto filme, mas no terceiro ele deu uma decaída, então merece realmente um novo fôlego, e eu tô numa expectativa alta. Como eu comentei, o roteirista dos filmes, que é o Kevin Winderson, ele acabou criando vários outros roteiros alternativos a partir do segundo filme para evitar que houvessem vazamentos de informações. Ainda assim, aconteceu sim vazamentos de script, vazamentos de informações, e hoje em dia já é de conhecimento público o final que era teorizado
pro filme Pânico 2 e pro filme Pânico 3, que seriam finais diferentes e tiveram que algumas cenas serem regravadas até por causa desse vazamento. Então vamos lá falar sobre esses finais. No filme Pânico 2, a gente acompanha a Sidney já na faculdade. Ela reencontra alguns amigos, como por exemplo o policial Dewey, a repórter Gale, que agora é uma escritora, fez muito sucesso escrevendo o livro, contando a história dos assassinatos do primeiro livro. Ela também encontra de novo o Randy, que é um outro amigo dela que também adora cinema. Então a gente volta a ter os personagens anteriores. Só que a gente também é apresentado a novos personagens, né? Ela tem uma melhor amiga que acompanha ela em todos os momentos. Ela tem um novo namorado, que é o Mickey, e ela fica alguns momentos desconfiada dele, até porque tem aquele trauma do primeiro filme, né? Daquela questão dela ter sido traída pelo namorado, o namorado ser um vilão, além de outros amigos ali da faculdade, e uma outra repórter que fica o tempo todo atazanando ela, indo atrás dela. Se você não se lembra, no final do segundo filme, o que foi de fato ao ar, os assassinos eram o Mickey, que é esse amigo dele, amigo da Sidney, que fazia faculdade de cinema ali. Então ele era meio psicopata, ele tinha aquela ideia de ficar famoso por causa dos crimes. E também aquela repórter, que eu falei que era meio insistente, ela na verdade é a mãe do Bill, que é o ex-namorado da Sidney no primeiro filme, que era o assassino. Então ela tinha aquela mesma gana de vingança como o filho dela. Então agora ela tem mais ainda, porque ela tem aquela coisa de vingança, de se vingar pelo casamento dela que não deu certo, e mais ainda pelo filho dela ter falecido, né? Apesar do filho dela ser um bandido da história. Na história original não seriam somente 2 assassinos, mas sim 4. A gente teria, além dos 2 que de fato foram assassinos na história, a gente teria também a melhor amiga da Sidney. Ela faria parte desse complô aí para assassinar a Sidney, e também o namorado dela. Só que essa informação chegou a vazar na época, então teve gente que até chegou a ter acesso ao script. Então nesse caso de Pânico 2, as cenas tiveram que serem regravadas, inclusive no dia da gravação da primeira cena. Então muita coisa ali, eles tiveram um trabalho dobrado por causa disso. Mas para mim, a principal mudança foi no final do filme Pânico 3. Para você que não lembra, em Pânico 3 a gente acompanha os bastidores ali da gravação do filme, baseado no livro da Gale, que conta a história dos assassinatos ali na cidade da Sidney. A gente acompanha que desenrolar de tudo aquilo através dos atores que interpretam os próprios personagens, o que é engraçado, porque aí em cena a gente acaba tendo 2 Gales, 2 Sidney, 2 Deweys, porque é o ator que faz eles no cinema e o personagem principal de fato. Então tem uma pegada muito mais de comédia e ele tem um tom muito mais divertido, e tem um motivo para isso, eu vou comentar. Mas no final a gente descobre que quem o assassina é o diretor do cinema, é o diretor do filme, porque ele na verdade é um meio-irmão da Sidney. A mãe dela supostamente teria ido para aquela cidade para tentar uma carreira como atriz, ela acabou engravidando e abandonou o filho. Foi quando ela foi para aquela cidadezinha onde ela teve a Sidney, acabou seguindo a vida, e o irmão dela sempre teve esse rancor, né, porque ele não teve família e tudo mais, e aí ele decidiu se vingar da irmã. Essa história seria completamente diferente se também não tivesse ocorrido vazamentos. A história seria o seguinte: lembra de um primeiro filme que os assassinos eram o namorado da Sidney e um amigo meio psicopata deles, o Stu, que era namorado da melhor amiga dela, e no final os 2 acabaram mortos? Pois bem, teoricamente, de acordo com o roteiro que tinha sido criado pelo Kevin Windorson, é que ele não teria morrido, o Stu, o amigo não teria morrido, ele estaria preso. E no terceiro filme, a ideia seria que ele, da prisão, estaria arquitetando o assassinato da Sidney, que seria feito através de uma encenação de um grande assassinato. Ele encenaria junto com um grupo de jovens que também queriam se aparecer, queriam fazer sucesso através disso, queriam fazer uma grande trollagem da internet para ser famosos. Eles fingem um grande massacre numa pequena cidade que tem uma conexão com a Sidney, onde a Sidney teria que ir lá para poder saber mais informações, e no final das contas era tudo uma grande trollagem. O que eles queriam era pegar a Sidney, e o Stu tinha um plano macabro de fato matar a Sidney, aproveitando todo esse contexto. Então seria uma coisa muito mais jovem, seria uma pegada completamente diferente, não seria
nada a ver com a gravação de um filme, não teria os bastidores de Hollywood nem nada assim. Eu acho que esse final seria muito mais interessante, eu acho que agregaria muito mais informação, teria um final muito mais surpreendente, porque jamais a gente ia imaginar que todas aquelas mortes ali eram fictícias, né, que somente a tentativa de assassinato da Sidney seria real. Então eu acho que ia pegar o público de muito mais surpresa. Fiquei muito triste de saber que isso não aconteceu, mas além da questão do vazamento das informações, um dos fatores que fez com que esse final não fosse usado no filme é que no mesmo período aconteceu o massacre de Columbine. Para você que não sabe, em Columbine aconteceu um tiroteio entre 2 alunos que acabaram entrando na escola armados e acabou matando vários estudantes. Eles, enfim, tinham várias questões ali, eu sei que muitos jovens morreram. E por causa disso, eles acharam melhor não fazer um filme de terror tão sangrento, tão na pegada slash, porque era uma coisa muito recente do que tinha acontecido e parou os Estados Unidos, esse crime. E mais ainda, nada que envolvessem jovens planejando mortes, né? Eles não queriam associar o filme a essa tragédia muito real. Foi quando eles decidiram ir para uma outra linha, ir para essa questão de um filme, né, gravado, falando sobre a história, e também ter essa pegada muito mais de humor. Então é um humor negro que rola ali no filme, e não necessariamente um filme de terror slash como seria na ideia inicial. Bom, gente, foi isso. Você já conhecia esses finais alternativos, esses finais planejados para a saga Pânico? Eu adoro ficar procurando finais alternativos ou finais que foram gravados e não foram ao ar de vários filmes. Se você tiver até interesse de conhecer outras obras assim, comenta aqui que eu faço um vídeo falando de vários outros finais. É que no caso de Pânico eu achei que valeria um vídeo específico porque, além de ser uma das minhas sagas preferidas, ter várias histórias relacionadas a isso, também é uma obra que vai ter um novo filme da franquia logo, né? Então eu tô na expectativa super alta, quero que janeiro chegue logo pra gente poder assistir ao 5º filme. Espero que seja muito bom e eu espero que não vazem o final, né? Pra não precisar ter esses vários finais alternativos, né? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.